Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Buffon e hoje a dica é para estudar um pouco sobre a segregação dos Estados Unidos e o filme que eu vou trazer para vocês é esse aqui, Duelo de Titãs, um filme produzido em 2000 e lançado em 2001 com o protagonismo de Denzel Washington. Mas o que esse filme tem a ver com segregação? Vamos lá. Esse filme vai contar a história do Boone, que é o técnico interpretado pelo Denzel Washington, que foi escolhido em 1971 para uma escola na Virgínia que veio a adotar o modelo de integração, acabando com a segregação entre as escolas negros e brancos e a sociedade, né, vivenciando tudo isso. É claro que essa realidade vai ser extremamente, né, insatisfatória no início. Esse filme não é nada clichê. E aí o Boom ele tem uma solução para tentar fazer isso andar, que é levar essa molecada do time de futebol americano, que ele é o técnico, para uma concentração, para um retiro. Eles vão passar alguns dias juntos. É óbvio que essa ideia da integração ela já foi extremamente estapafúrdia para as pessoas da comunidade, como os pais e os próprios atletas. Mas eles vão cumprir essa missão de ir para a concentração para provar que o racismo ali era necessário estar distanciando. Só que a lógica é totalmente o contrário. Convivendo, dividindo o quarto, almoçando junto, jantando junto, a ideia do boom é fazer com que a ideia do preconceito ela venha sendo diminuída e até mesmo quebrada. Isso não quer dizer que o técnico ele é um cara doce, que ele é um cara de fala suave. Pelo contrário, já nas primeiras cenas você vai ver que ele é extremamente autoritário e extremamente sério. Ele não é uma pessoa de rir. Ele fala firme o tempo todo com todos, seja brancos e negros. Por quê? Porque a realidade que constituiu como sujeito era uma realidade dura. Então ele provava para esses rapazes, tanto os negros como os brancos, que a necessidade de enfrentar a vida como ela é. E à medida que o time vai se entendendo, os resultados vão aparecendo dentro de campo, a escola começa a ganhar uma outra dinâmica do dia a dia e a comunidade começa a abraçar, lotando os estádios, vendo que a integração era interessante. E aquela comunidade, né, dos Titans, né, dos Titãs da escola, e assim como também da localidade, começa a ser modificada. As pessoas negras passam a ser muito bem tratadas e respeitadas a partir dali. É um filme baseado em fatos reais. Mas o que nós temos a ver com isso? Por que esse filme é importante como repertório sociocultural para as suas redações? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Século XVII, Estados Unidos, colônia da Inglaterra, e justamente com esse processo de colonização começa o processo de trazer africanos para trabalhar, sobretudo, né, nas fazendas, nas grandes lavouras monocultoras do sul. E esse processo da escravidão ele vai durar até o século XIX. Sim, vai até o século XIX. A independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, né, ela não vai trazer, né, a libertação dos escravos. Pelo contrário, ela vai persistir. Então, em 1787, vai ser outorgada a Constituição dos Estados Unidos, com princípios iluministas, baseados na liberdade e na igualdade. Só que essa liberdade e igualdade é para os homens brancos. Mulheres, indígenas e negros não são contemplados, por isso que a escravidão ela persiste durante muito tempo. Mas para tentar solucionar um problema republicano, há uma solução que é o federalismo, que é uma característica da política estadunidense em que cada estado adota suas leis, né, as suas tributações e tudo mais. Então, as leis estaduais, elas podem e vão ali decidir, pelo menos pela galera do Sul, a continuação da escravidão. Quando chega ali no século XIX, com o processo da industrialização, dois modelos muito divergentes, eles começam a subsistir. Então, o norte defensor, né, de um processo de industrialização, de revolução industrial, de ampliação de mercados contra a escravidão, enquanto o sul é monocultor, escravocrata, né, voltado aí para a exportação desses gêneros primários. E aí vários outros filmes você pode ver isso, como Django Livre, por exemplo. E aí a gente troca essa ideia mais para frente. Nesse modelo em que a política, né, a diplomacia, as leis, o Senado, a Câmara dos Deputados não conseguiram fazer chegar a uma solução com esse processo de expansão territorial também, né, a marcha para o oeste, foi feita ali a Guerra de Secessão, de 1861 a 1865. Em 1863, Abraham Lincoln já estipulava algumas leis para abolir a escravidão, mas ela só foi abolida em 1865. Os Estados Unidos foi um dos últimos países a abrir mão da escravidão.
Beleza. A 13ª emenda foi colocada em prática e aí aboliu a escravidão em 1865. Entretanto, né, em 1868, você vai ter a ampliação dos direitos políticos, né, de cidadania para os negros, então candidatar-se e a votar, mas ao mesmo tempo, né, os estados ligados à ideia da escravidão, insatisfeitos com a escravidão, começam a criar aquilo que é chamado de black codes, né, os códigos negros, que seriam normativas direcionadas para a população negra. E isso era uma forma de burlar, né, a lei, de camuflar ali o que a lei estava trazendo, a 14ª emenda, que é justamente essa tentativa de limitar a cidadania afro-americana. E aí coloca-se em prática de modo, né, muito mais regional, e depois isso passa a ser de modo geral, a lei de Jim Crow. Jim Crow, na verdade, é um personagem fictício, que era um homem branco fazendo o papel de homem negro, né, nos cinemas, blackface, ele se pintava e ele tinha todo um estereótipo de pessoa negra para entretenimento e ridicularização dos negros e entretenimento dos brancos. Então esse personagem, né, o Jim Corvo, né, fazendo alusão à questão da melanina, da etnia, a lei de Jim Crow ela vai implementar juridicamente a segregação. O que era antes cultural passa a ser judicial. Então é por isso que você vê, no próprio Duelo de Titãs, você vai ver aí cena de que pessoas se recusavam a atender negros nos seus estabelecimentos. Né? Negros eram impedidos de entrar em determinadas regiões, como aconteceu, por exemplo, no caso da Rosa Parks, na década de 50, nos Estados Unidos, que ela teria que levantar do seu assento no ônibus para dar lugar a um branco, mesmo depois de ela ter passado um dia todo de trabalho. Então, essas questões, elas limitavam, podavam muito a questão da cidadania afro-americana. E dentro dessa circunstância havia a expressão, né, iguais mas separados. Então, assim, nós somos iguais nos direitos, mas nós temos que conviver. Então, por isso que você tem toda essa manifestação de escolas separadas. Notem que a lei de Jim Crow ela só vai cair em 1975, depois do assassinato do Kennedy, com a assinatura do presidente Lyndon Johnson, né? E aí você vai ter, em 1971, a questão da integração cada vez mais sendo por força de lei nos Estados Unidos. Então você vê que por mais que a lei tivesse acabado, a prática cultural, a resistência e a manutenção da segregação era muito forte. Então fica aqui a dica, fica aqui para você esse repertório sociocultural. Eu espero ter ajudado a você. Assista o filme, clica aqui, por favor, nos ajuda a crescer. Comenta também, indica para aquele seu amigo que vai fazer a prova. Valeu, um abraço, galera!